Fala galerinha do sétimo ano, tio Carlos aqui, para a gente dar início ao nosso conteúdo de 2021, tá? Dar início ao nosso livro esse que foi apresentado para vocês por mim no primeiro dia de aula, né? Na primeira semana, a gente teve a oportunidade de ver o livro, eu mostrei para vocês, apresentei o livro para vocês, tá? Então eu vou agora dar início ao capítulo 1. Capítulo 1, esse que tem por título As Placas Tectônicas. Vamos conhecer as placas tectônicas que compõem o nosso planeta. Então, atualmente a gente sabe que são 6 continentes no nosso planeta: África, Ásia, Antártida, Oceania, Europa e América, tá? E isso vocês vão ver com muito mais detalhes nas aulas de geografia com o professor Caio, tá? Então a gente tem essa figura aqui embaixo, a figura 1.2, que mostra como era a estrutura do nosso planeta num passado bem distante. Perceba que os continentes eles estão encaixados como se fosse um quebra-cabeça. E nessa região de encaixe, a gente também consegue perceber que existem fósseis comuns. Por exemplo, a gente tem um fóssil comum à América do Sul e à África. Fóssil comum à Antártida e à África. Fóssil comum à América do Sul, né? O sul da América do Sul e o sul da África. Tá? Então, esse encaixe, a gente conseguiu provar que havia esse encaixe pela presença desses fósseis em comum, certo? E aqui a gente tem, né, mostrando no mapa como é que era o nosso planeta no passado. Primariamente, o nosso planeta ele era formado por um supercontinente gigantesco chamado de Pangeia. Né? Todos os continentes unidos formavam a Pangeia. Com o passar dos anos, né, e a gente conseguiu provar isso também com o estudo dos fósseis, né, fósseis que a gente estudou no comecinho do 6º ano, tá? A gente estuda no comecinho do 6º ano fósseis. A gente conseguiu provar isso. E com o tempo, esses continentes começaram a se afastar até assumir a configuração que a gente tem hoje. Tá? Os cientistas, a partir do estudo de terremotos, de vulcões, descobriram que o nosso planeta ele é feito por placas que estão fragmentadas. E essas placas elas deslizam sobre o manto da Terra. Tá? Elas deslizam sobre o manto da Terra. Esse movimento dessas placas, né, com esse movimento dessas placas, deu-se início à ideia que ficou conhecida como teoria da deriva continental. Tá? A deriva continental é esse movimento dessas placas. Tá? Então as placas tectônicas elas ficam sobre o manto e elas vão se deslocando. Tá? À medida que elas se deslocam, os continentes se aproximam ou se afastam. Tá certo? Olha aqui nesse mapa. Nesse mapa 1.5. Né? Ele está mostrando todas as placas tectônicas. O tio vai dar uma ampliação aqui para ficar melhor da gente ver. Tá? Para ficar melhor da gente ver todas as placas. E aí essas setinhas estão indicando a direção em que cada placa se locomove. Tá bom? E aí a gente tem em azul, roxo, lilás, o tio é meio ruim de cor. A gente tem o limite, até onde vai cada uma das placas e o nome de todas elas, tá? A gente não vai ficar perdendo tempo aqui lendo, porque você tem um livro. E no seu livro aí, na página 18, você tem essa mesma imagem, tá? Então a gente vai dar uma retornada no zoom aqui e vai avançar. Tá? Então aqui a gente está vendo o movimento das placas. E à medida que essas placas se movimentam, né, elas vão se chocando ou se afastando, se chocando ou se afastando. Quando elas se chocam, o que acontece? Elas podem abrir brecha para a formação de um vulcão, à medida que elas se afastam também. E nesse choque, nesse contato das placas, que a gente tem a formação dos grandes vales e das grandes montanhas, tá?
Então, como é que se formam as montanhas? As montanhas se formam da aproximação das placas tectônicas. Quando elas se chocam, o que acontece? Uma placa começa a deslizar sobre a outra. Quando uma desliza para cima, a outra desliza para baixo, fazendo com que a placa que subiu formem as cadeias, as grandes cadeias de montanhas que a gente chama de cordilheiras. Vou voltar aqui na página lá do mapa para mostrar uma coisa para vocês, tá? Dá o zoom, mostrar o mapa aqui para vocês. Então, aqui, ó, da placa de Nazca e a placa da América do Sul, perceba que a setinha, elas estão indo uma de encontro à outra. Elas vão se encontrando. Então, nessa região aqui, dessa linha, a gente tem a formação da Cordilheira dos Andes, que é a maior cadeia de montanhas da América do Sul, tá? Então, à medida que as placas se encontram, a gente tem a formação dessas grandes cadeias de montanhas, certo? Deixa eu tirar o zoom aqui. Tá? Então, é assim que se formam as grandes montanhas. O Himalaia, né, que é onde a gente tem o Everest, ali no Nepal, Cordilheira dos Andes, do Himalaia, né? Os Andes aqui na América do Sul, te confundiu, surgiu quando a Índia se aproximou e se anexou à Ásia. E aí a gente teve a formação da Cordilheira, né, do Himalaia. As placas tectônicas, quando elas se mexem, elas geram vibração. Muitas vezes essa vibração ela é imperceptível, mas em alguns casos essa vibração ela é muito intensa, muito forte. E aí a gente chama essa vibração de terremoto ou abalos sísmicos, tá? Esses terremotos, esses abalos mais fraquinhos, eles só são perceptíveis através de aparelhos especializados na medição, tá? Então, se não tiver um aparelho especializado, a maioria dos terremotos que acontecem no mundo, que estão acontecendo toda hora praticamente, eles não são perceptíveis, a gente não consegue percebê-los. Os que a gente consegue perceber são aqueles que já são mais intensos, tá? E aí a gente tem alguns grandes exemplos, né? Em 2010, no Chile, né? Matou quase 1.000 pessoas, deixou mais de 20 mil desabrigados. E vários outros exemplos que a gente tem, né? A Ásia, que se a gente vai voltar lá na página do mapa, a gente vai ver que na Ásia a gente tem várias placas tectônicas se encontrando, encontro de várias placas tectônicas, então a gente tem muitos terremotos, muitos abalos sísmicos naquela região. E aí esses abalos geram desabamentos, destruindo casas, afetando a rede de distribuição de água e de coleta de esgoto. Então, os terremotos eles são muito graves, muito sérios. Como é que funciona? O ponto central a gente chama de epicentro, ponto de origem. E aí, à medida que uma placa se desloca sobre a outra, esse atrito, esse choque entre essas placas vai gerando ondas de impacto, ondas de choque, que elas vão se espalhando desse ponto central. Tá? A diferença entre um terremoto e um maremoto é que o terremoto ele acontece fora da água. O maremoto ele acontece debaixo d'água. Esse ponto central, esse epicentro, gera essas vibrações dentro d'água, fazendo com que a água absorva essa energia dessa vibração e comece a se deslocar. À medida que ela vai se aproximando da parte mais rasa, o volume de água com essa energia, ele começa a levantar a onda. E quando ele começa a levantar a onda, a água, ela é o movimento da água é muito intenso. Então acaba arrastando tudo que está pela frente como se não fosse praticamente nada. Tá? A gente teve em 2011, né, aquele tsunami que afetou o Japão.
né? Muito intenso. A gente teve aquele da Indonésia, que também foi muito forte. O nosso país, o nosso Brasilzão de meu Deus, ele está no meio da placa, tá? Por isso que a gente pouco ouve falar de terremoto, de atividade vulcânica, de maremoto atingindo o Brasil, porque ele está muito longe das bordas. Eu vou voltar na página 18 novamente para mostrar para vocês. Dei até mais um para ficar melhor de ver. O Brasil está aqui, ó. Deixa eu botar a setinha. O Brasil está aqui. A placa sul-americana, ela tem um extremo no meio do Oceano Pacífico, um lá perto do Caribe e o outro do lado do Chile, no Oceano Pacífico. Então, as bordas, que é o local onde tem mais atividade sísmica, onde a gente consegue encontrar mais terremoto, mais vulcão, mais maremoto, é tudo muito longe do Brasil. Por isso que a gente raramente é afetado. Você às vezes você deve ter escutado algumas vezes nos jornais aqui de abalos sísmicos em algumas regiões do Ceará, de algumas regiões do Brasil. Isso é só uma acomodação de rochas no subsolo e aí gera esses tremores, tá? Então, o terremoto, né, os terremotos são estudados por geógrafos e geólogos e eles usam um aparelho chamado de sismógrafo para medir a intensidade dos terremotos, tá? Desde 1900 a gente tem escalas de medição. A mais famosa, a mais conhecida e a mais usada é a escala Richter, tá? Que foi desenvolvida pelo físico Charles Francis Richter, né, que morreu em 1985. Eu tinha 1 ano quando ele morreu, tá? Quanto maior, olha aqui o desenhozinho da máquina. Quanto maior a intensidade do terremoto, mais essa agulhinha aqui vai para um lado e para o outro, tá? Então, quanto mais intenso, mais a agulhinha se mexe. Então, quanto mais intenso, maior é o nível de destruição. Hoje, a escala Richter vai de 0 a 9,5 pontos, tá? Um terremoto de escala 7, de escala 8, já consegue causar estragos incalculáveis. Mas o maior que a gente já teve foi em 1960 no Chile, que foi onde ele atingiu esses 9,5 pontos da escala, tá? E aí a gente tem a coleta de dados de um sismógrafo, né, utilizando um computador. Essa imagem registrada em Londrina, aqui no Brasil, lá no Paraná. Vamos falar de vulcão agora. Os vulcões, né? Os vulcões, eles surgem, né, a partir de brechas na crosta terrestre. Brechas essas que ocorrem nas áreas de contato entre as placas, tá? À medida que as placas vão se afastando ou vão deslizando uma sobre a outra, isso abre espaço para que o magma do centro da Terra aflore para a superfície. Quando esse vulcão não é dentro d'água, ele vai causar um grande estrago, né? A lava vai subir crosta acima até o topo do vulcão e vai se derramar. E aí, à medida que ela se derrama, como ela está em temperaturas elevadíssimas, ela acaba destruindo tudo que aparece na sua frente. Um grande detalhe sobre os vulcões é a grande coluna de fumaça que ele gera, tá? E essa fumaça ela é altamente tóxica para os seres vivos, tá? Ela tem enxofre, ela tem monóxido de carbono, que são gases extremamente tóxicos, tá? Então a gente tem na imagem aqui embaixo como podem se formar
os vulcões. Vamos dar uma olhadinha com detalhe nela. Aqui, deixa eu botar a setinha aqui para facilitar a minha vida. Aqui eu tenho um vulcão em terra. Tá? Foi uma brecha formada a partir do deslizamento de uma placa sobre a outra. Aqui eu tenho o limite das placas e aqui o magma se espalhando, procurando uma brecha para aflorar. O magma, né, o que a gente chama de magma ou lava, qual é a diferença? O magma é a substância que compõe o manto, tá? E quando esse magma aflora, é que a gente chama ele de lava, tá? Então, quando ele está embaixo da crosta, a gente chama de magma, tá? E aí, quando ele sobe e entra em contato com a atmosfera, ele manda essa nuvem de vapor. Depois que ele é expelido do vulcão, ele passa a ser chamado de lava. Essa é a grande diferença entre lava e magma, tá? E aí a gente vai encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Tio Carlos vai ficando por aqui, desejando bons estudos a vocês, meus queridos e queridas, e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, falou!